Vamos lá, galera, então, os conectivos que você pode usar no teu parágrafo. Primeiro, conectivos são pequenas palavras gramaticais que te ajudam a conectar o texto. Por exemplo, vamos supor que você faça 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Pegou isso? Muito simples, né? Entre os seus parágrafos deve ter essas palavras, as palavras que ajudam a ligar o texto. E aí vou te dar uma sugestão. Para você ligar o seu primeiro parágrafo do desenvolvimento à sua introdução, sugiro esses 3 conectivos. Em primeiro plano, sob uma primeira análise, a princípio. Beleza? Então, finalizou a introdução, vai começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento, desenvolvimento 1, você pode colocar assim, ó, em primeiro plano, vírgula, logo no topo, na cabeça do parágrafo. Se você não fizer isso, você vai perder pelo menos 40 pontos na competência 4. Isso aqui é muito simples de fazer. Ou sob uma primeira análise, se você não quiser começar com o primeiro plano, e se você não quiser começar com esses dois, você pode começar com a princípio. Sempre coloca uma vírgula depois, tá? Em primeiro plano, vírgula, sob uma primeira análise, vírgula, a princípio, vírgula. Posso usar a priori? Cara, não sei, acho que não, porque o a priori ele é uma expressão em latim. Tem tanta expressão no português atual, contemporâneo, que você pode usar, tu vai usar a expressão em latim, isso pode ser considerado um vício de linguagem, quando a pessoa usa expressões arcaicas, e o nome disso é preciosismo. Quando você tem uma expressão no português contemporâneo, mas você quer usar uma expressão latina, uma expressão que vem da língua, da origem do português, que é o latim. Isso não é certo, então aconselho que você não use a palavra a priori, nem a posteriori. Usa em primeiro plano, sob uma primeira análise, a princípio, para o primeiro parágrafo. Para o segundo parágrafo, vem para o segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo da redação. Então aqui tem introdução, primeiro desenvolvimento, que foram aqueles 3 conectivos que eu dei antes, e agora vem o meu segundo parágrafo do desenvolvimento, terceiro parágrafo da redação. Você pode começar esse terceiro parágrafo da redação com esses conectivos aqui, mas fica atento. Dá uma olhada que daqui a pouquinho tem uma exceção, tá? Eu posso começar com de outra parte, vírgula. Nesse contexto, vírgula. Além disso, sob esse viés, de modo análogo, outro sim. Beleza? Esses caras aqui, eles são usados normalmente no Enem. Só que tem alguns temas em que você pode fazer um parágrafo a favor do tema e outro parágrafo contra o tema. O nome disso é dialética, quando você mostra um ponto positivo e um ponto negativo e depois faz uma síntese. Nesses casos raros de redação que tem um ponto positivo e um ponto negativo, você pode usar esse último conectivo, por outro lado, vírgula. Mas você só vai usar esse conectivo se cair nesse exemplo de um parágrafo a favor e outro parágrafo contra. Se os 2 parágrafos forem a favor do tema, você não pode usar isso aqui. Por exemplo, a redação do Enem 2017, Formação Educacional dos Surdos no Brasil, Desafios para a Formação Educacional dos Surdos. Nesse tema, eu vou ser a favor, eu vou mostrar pontos positivos sobre essa formação educacional. Então, os 2 argumentos, os 2 desenvolvimentos são a favor do tema. Então, se os 2 são a favor, não tem como usar o por outro lado, porque não tem ideia oposta. Eu vou usar, então, de outra parte até outro sim. Agora, se a redação me permitir fazer um ponto favorável e um ponto contrário, como aconteceu em 2013, que era efeitos da lei seca no Brasil. Eu posso mostrar um ponto positivo da lei seca, um ponto que deu certo, mas posso mostrar um ponto negativo, que deu errado. E aí, são ideias opostas. Nessas ideias opostas, eu posso usar por outro lado. Se não for uma redação que dê essa possibilidade de fazer um ponto positivo, um ponto negativo, isso aqui você não vai usar. Muito simples isso. Agora, para começar o teu último parágrafo, para começar a tua conclusão, esses conectivos dão certo. Primeiro, dá certo em todos os casos de conclusão. Portanto, depois, diante disso, depois do verbo. Eu vou te mostrar ao longo da aula como é que usa esse cara aqui, tá? Ele é simples de ser usado. Quando você bota o pois depois do verbo,
ele passa a ser um conectivo de conclusão. Se você bota o pois antes, por outro lado, você faz um conectivo de explicação. Não é o meu caso, eu não quero explicar, eu quero concluir esse parágrafo aqui. Vou te mostrar depois, ao longo da aula de competência 4, acredito que na última parte do curso, você vai ver um exemplo com o pois depois do verbo. Você pode usar o então para começar, então, vírgula, medidas devem ser tomadas. Dessa forma, vírgula, medidas devem ser tomadas. Logo, qualquer um desses você pode usar na tua conclusão linda. Eu só te peço que você, use conectivos em todos os inícios de parágrafos, menos na introdução. Não tem conectivo para introdução porque ela não tem nada para ligar antes. Não tem conectivo entre introdução e título, por exemplo. Prof, me dá uma palavra para começar a minha introdução. Não tem palavra para começar a introdução. Começa a tua introdução com uma ideia boa, não com uma palavra. Eu gosto de uma palavra porque meio que a palavra me destrava. Eu fico destravado. Cara, não tem palavra para começar. Não vai nessa. Pode começar com é notório que a minha introdução? Cara, não, porque esse é notório que ele não agrega valor. Não é uma área de conhecimento para começar a tua introdução. Eu vou te dar dicas depois para você começar a sua introdução no segundo módulo desse curso. Mas por enquanto, fica comigo na competência 4, a gente finaliza aqui esse bloco, vamos beber uma água e daqui a pouquinho no próximo vídeo a gente continua falando sobre essa competência 4. É isso, moleque, bora!